Você já parou para perceber como algumas das mentes mais brilhantes que conhecemos parecem preferir a própria companhia? Não é porque são antissociais ou incapazes de se conectar, mas porque descobriram algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira ignorando. A solidão não é ausência, é oportunidade, é liberdade. Filósofos como Immanuel Kant compreendiam isso profundamente. Kant passou grande parte de sua vida seguindo rotinas rigorosas, limitando interações sociais desnecessárias e priorizando longos períodos de reflexão solitária. Para ele, a razão autônoma exigia espaço, tempo e silêncio para que a mente pudesse examinar ideias sem interferência externa. Ele acreditava que somente ao se colocar em isolamento parcial, o indivíduo poderia desenvolver o imperativo da razão prática, a capacidade de julgar por si mesmo e agir com integridade moral. Enquanto a maioria das pessoas vive em função de validação externa, temendo rejeição ou buscando aprovação, aqueles que escolhem a solidão o fazem porque reconhecem o custo real do pensamento coletivo: distração, conformidade e superficialidade. Kant diria que a maioria das interações sociais engessa a vontade e obscurece o julgamento racional. Quando estamos constantemente imersos em opiniões alheias, tornamo-nos reféns de expectativas externas e não protagonistas da própria razão. Aqueles que abraçam a solidão compreendem que o verdadeiro desenvolvimento intelectual não surge do consenso, mas da reflexão disciplinada e da crítica autêntica. Eles aprendem a se perguntar: estou agindo porque é certo ou porque outros esperam que eu haja assim? É nesse questionamento que nasce a autonomia moral kantiana, que ensina que devemos tratar a nós mesmos e aos outros sempre como fins, nunca como meios. A solidão permite que se construa um mundo interior rico, onde ideias podem florescer sem medo de julgamento imediato. Kant defendia a importância de examinar o próprio entendimento, e isso exige silêncio, introspecção e coragem para confrontar a própria mente. Enquanto muitos buscam distração nas interações constantes ou no entretenimento, os pensadores solitários percebem que suas maiores descobertas vêm da concentração prolongada e da meditação crítica sobre princípios universais. Mas não se engane. Escolher a solidão não significa rejeitar a humanidade. Pelo contrário, significa preparar-se para engajar com o mundo de forma mais consciente, mais profunda. Pessoas assim reconhecem padrões, percebem causas ocultas nos comportamentos humanos e conseguem contribuir com insights que os outros jamais alcançariam. Eles entendem que a sociedade valoriza a conformidade, mas a originalidade exige coragem para se separar temporariamente do coletivo. O ato de estar sozinho, portanto, não é fuga, é um ato de responsabilidade intelectual. Kant ensinava que a liberdade do espírito requer autodisciplina, pensar por si mesmo, refletir criticamente e agir com base na razão, e não na pressão do grupo. É esse tipo de solidão que permite criar ideias, filosofias e obras que transcendem o tempo, porque nascem da mente que foi capaz de se ouvir. E aqui vai o primeiro convite. Se você sente que sua mente precisa de espaço para crescer, se você quer explorar o poder da reflexão profunda e do pensamento independente, inscreva-se neste canal agora. Aqui, vamos mostrar caminhos para transformar a solidão em inteligência e liberdade moral. E não se esqueça de deixar seu comentário. Qual é o maior desafio que você encontra ao tentar pensar por si mesmo? Aqueles que escolhem a solidão estão descobrindo algo que a maioria ignora. O mundo externo raramente oferece condições para o verdadeiro pensamento. Cada interação exige energia cognitiva, atenção e gestão social que desviam do que realmente importa, o desenvolvimento da própria razão e consciência moral. Eles aprendem a priorizar o que Kant chamaria de fim em si mesmo, cuidando da própria mente e cultivando ideias que não dependem de validação externa. Enquanto muitos se perdem em multidões e ruídos sociais, o pensador solitário transforma a introspecção em ferramenta de poder e autonomia. Ele lê, escreve, observa, questiona
e, acima de tudo, aprende a se conhecer profundamente. A solidão torna-se o laboratório onde a inteligência se fortalece, a consciência se aguça e a autonomia moral floresce. O que diferencia essas pessoas é a coragem de confrontar o próprio pensamento. Elas sabem que a sociedade valoriza rapidez, popularidade e superficialidade, mas a verdadeira sabedoria exige tempo, paciência e uma disposição para ficar consigo mesmo, questionando suas próprias convicções sem medo. Kant acreditava que somente assim poderíamos alcançar a liberdade genuína. A liberdade de pensar e agir com base na razão e não em desejos, pressões ou hábitos impostos pelo mundo externo. Se você quer começar a trilhar esse caminho, comente abaixo como você lida com sua própria solidão e como isso impacta seu crescimento intelectual. E lembre-se de se inscrever para acompanhar a segunda parte, onde vamos explorar como a solidão revela a criatividade, a inovação e a coragem moral que definem os grandes pensadores da história. Quando você pensa em solidão, talvez imagine vazio ou isolamento. Mas para quem segue o caminho da razão autônoma, como Kant e outros grandes pensadores, a solidão é terreno fértil. É nesse espaço silencioso que a criatividade floresce, que a imaginação é cultivada e que a coragem moral se fortalece. Kant ensinava que a liberdade verdadeira não é apenas a ausência de restrições externas, mas a capacidade de governar a si mesmo de acordo com princípios universais. Para alcançar isso, é necessário tempo sozinho, tempo para refletir sobre as próprias decisões, questionar as próprias motivações e examinar o mundo com olhos críticos e independentes. Solidão não é fraqueza, é disciplina do espírito. Quando a mente está livre da influência constante de outros, ela pode explorar ideias ousadas, pensar conceitos que parecem estranhos ou até impopulares. Muitos chamariam isso de excentricidade, mas Kant diria que é simplesmente o exercício da autonomia intelectual. É aqui que surgem pensamentos originais, obras inovadoras e insights que transformam sociedades. A solidão também permite desenvolver o que podemos chamar de coragem moral. Pensar sozinho é enfrentar dúvidas, contradições e medos sem apoio externo. É confrontar a própria consciência e agir de acordo com a razão, mesmo quando ninguém está olhando ou quando a maioria desaprova. Esse é o verdadeiro teste da autonomia. Agir de acordo com a lei moral que você reconhece como universal, não porque alguém ordenou, mas porque você compreendeu sua validade. Ao observar pessoas inteligentes e solitárias, percebemos padrões comuns. Elas não rejeitam o mundo. Elas se preparam para interagir com ele de maneira mais profunda e significativa. Elas entendem que a maioria das interações sociais é superficial, que a validação externa frequentemente obscurece o julgamento e que a verdadeira contribuição surge da reflexão e do discernimento interno. Kant acreditava que o valor de nossas ações não está no reconhecimento externo, mas na intenção guiada pela razão. A solidão é o solo onde essa intenção cresce, permitindo que cada ideia, cada escolha e cada ação sejam fruto de reflexão genuína. É nesse contexto que a criatividade não é apenas arte, mas expressão da liberdade intelectual. Soluções inovadoras, projetos significativos e contribuições duradouras emergem da mente que teve tempo para se aprofundar em sua própria capacidade de pensar. Aqueles que abraçam a solidão desenvolvem uma percepção aguçada das ilusões sociais. Eles enxergam como opiniões, modismos e expectativas coletivas moldam o comportamento da maioria, mas, ao se afastar, conseguem observar padrões ocultos, descobrir princípios universais e agir de forma independente. A solidão revela não apenas inteligência, mas visão, a habilidade de antecipar consequências, compreender causas profundas e discernir verdades que escapam ao pensamento coletivo. E aqui está o segredo que Kant enfatizava: a autonomia exige coragem. É necessário resistir à pressão do grupo, questionar tradições e sustentar ideias impopulares quando a razão demonstra sua validade. A solidão
fornece o espaço seguro para desenvolver essa coragem. Sem ela, a mente fica presa em convenções, medos e hábitos, incapaz de realizar seu pleno potencial. Se você deseja explorar sua própria capacidade intelectual e moral, aprenda a valorizar a solidão. Use-a como instrumento para refletir, criar e fortalecer a autonomia. Desenvolva hábitos de introspecção, leitura profunda, escrita crítica e meditação filosófica. Transforme seu mundo interior em um espaço de riqueza intelectual, emocional e moral, de onde surgirão ideias e ações que realmente importam. Para finalizar, lembre-se, escolher a solidão não é rejeitar a vida ou os outros. É preparar-se para viver plenamente. É cultivar a mente, fortalecer a autonomia e construir insights que transformarão a você e ao mundo. Kant nos ensina que o valor do pensamento independente e da ação moral autônoma não é reconhecido pela maioria, mas é o que cria progresso genuíno, inovação e sabedoria duradoura. Se este conteúdo ressoou com você, inscreva-se no canal agora e faça parte de uma comunidade que valoriza a reflexão profunda e a inteligência autônoma. Comente abaixo qual a solidão mais impactou sua visão de pensamento e liberdade. Sua participação é essencial para continuarmos explorando juntos a filosofia da mente, da razão e da autonomia. A solidão é a chave para a liberdade intelectual, criatividade genuína e coragem moral. É o caminho para pensar por si mesmo, criar além das limitações coletivas e contribuir de forma significativa para o mundo. Lembre-se, a mente que domina a solidão é a mente que domina a própria vida, e é a mente que terá mais a oferecer à humanidade.